Oi, oi, Prilemos! Espero que tudo esteja bem com vocês. Por aqui está tudo ótimo. Hoje estou aqui para conversar com vocês sobre por que as plantas produzem os óleos essenciais. Em um vídeo anterior, que eu vou deixar inclusive o link aqui embaixo na descrição, para quem não assistiu, assistir depois que terminar esse vídeo aqui. Nesse vídeo anterior, eu comentei que os óleos essenciais são os componentes aromáticos produzidos pelas plantas e exclusivamente pelas plantas. São componentes, então, é o aroma produzido naturalmente pelas plantas que a gente extrai, obtém um líquido, né, envasa e comercializa dessa forma. Então, esse aroma, que a gente chama de óleos essenciais, é produzido exclusivamente pelas plantas. Ah, Pri, então isso quer dizer que componentes aromáticos produzidos pelos animais não são óleos essenciais? Não. Do mesmo modo, também não é óleo essencial os componentes que são, né, substâncias sintéticas que possuem um aroma. Então, óleos essenciais são é uma mistura de componentes aromáticos produzidos pelas plantas. Opa, Pri, mas espera aí, mistura? Não, não, o óleo essencial que eu compro, ele é puro, íntegro. Sim, sim. Mesmo o óleo essencial mais puro, íntegro. O que que isso quer dizer que ele é puro? Quando a gente diz que ele é puro, quer dizer que não foi adicionado nada nele. Você pegou, sei lá, aqui como tem nessa imagem, você pegou as pétalas da rosa, colocou no hidrodestilador e obteve um óleo essencial. Você não adicionou nada, você pega né, esses componentes, essa mistura de componentes aromáticos e comercializa como óleo essencial de rosas, sem adicionar nada, sem diluir, porque acontece às vezes nas adulterações de óleos essenciais que as pessoas adicionam um óleo mais barato ou adicionam um óleo vegetal para diluir esse componente aromático, que geralmente é mais caro. E nos vídeos mais para frente eu vou explicar para vocês por que que um óleo essencial, né, pode ter um valor maior, né, mais caro. E então, continuando, a gente tem essa mistura de componentes aromáticos mesmo no óleo essencial puro, porque é uma característica do óleo essencial ser uma mistura de componentes aromáticos. E além disso, quando a gente fala que um óleo é íntegro, a gente quer dizer que não foi retirado nada. Então, que você não foi lá e fracionou esse óleo e tirou alguns dos componentes. Não, ele está integral ali, todos os componentes dessa mistura que a gente denomina de óleos essenciais está sendo comercializado. E o que que eu quero dizer que é uma mistura de componentes aromáticos? Eu comentei nesse vídeo anterior que os diferentes componentes desse aroma nem sempre são produzidos. Eu vou colocar uma outra figura aqui, até já coloquei aqui para compartilhar com vocês essa informação. Que, inclusive, nesse vídeo anterior eu usei essa mesma figura para comentar que, por exemplo, nos cítricos, nas plantas cítricas, existe uma diferença do tipo de óleo essencial que é produzido pelo fruto, por exemplo, nessa imagem pela tangerina, no mesma tangerina, o óleo essencial produzido pelas folhas é diferente do fruto, que é diferente do óleo produzido pelas flores. E, né, para exemplificar, então, para vocês essa questão da mistura, que é o óleo essencial do fruto da tangerina, por exemplo, ele é composto 90%, cerca de 90% por limoneno. Então, limoneno é esse componente que dá o aroma característico dos frutos cítricos. E os outros frutos cítricos também têm em sua composição uma grande concentração de limoneno. Mas vocês estão vendo que mesmo esse óleo, que é um óleo de composição simples, que tem quase que exclusivamente limoneno, ele ainda vai ter 10% de outras substâncias aromáticas. E, por exemplo, o óleo essencial das folhas da tangerina, ela vai ter, né, que é esse retângulo abaixo, ele vai ter uma composição com 70% de linalol e 15% de geraniol. São outros componentes aromáticos. E o óleo das flores, que é conhecido como óleo de neroli,
ele tem uma composição, ó, com cerca de 41% de linalol, 14% de acetato de linalila, 10% de limoneno, aquele mesmo composto que tinha no fruto, e mais vários outros componentes. Isso que nessa tabelinha só estão sendo considerados os componentes aromáticos com mais de 1%. Provavelmente tem outros componentes traços que vão sim contribuir para o aroma característico das flores dos cítricos. E então, estou já chamando a atenção para vocês para a gente começar sempre a relacionar e ir pensando que as plantas vão produzir substâncias diferentes para funções diferentes, e quando a gente for extrair esse óleo essencial, então a gente vai obter um conjunto de substâncias que vão ser produzidas por esse órgão, pela flor, pela folha, pelo fruto dessa planta, e isso vai estar relacionado com a função, tanto para a planta quanto para a gente humano que vai estar aproveitando essa planta. Então, e outra coisa que eu queria ressaltar para vocês, já chamando a atenção de como adquirir produtos de qualidade quando a gente está pensando em óleos essenciais. Primeiro, um alerta assim que eu daria, não necessariamente quando você vai comprar o óleo, porque o óleo vai estar ali, né, escrito óleo essencial de fruta, de fruta, de limão, de folha de laranjeira, etc. E, mas quando você compra um produto, por exemplo, um shampoo ou um creme, e daí você quer, não, você está olhando ali a composição e daí está escrito nã e linalol, ou nã limoneno. Geralmente, quando está colocado na composição apenas o componente aromático, geralmente esse componente é um similar sintético. É uma substância que foi sintetizada pela indústria e é utilizado ali como componente para aromatização daquele produto, mas não é óleo essencial, né, é uma substância sintética. Fica o alerta. Então vamos finalmente ao assunto desse vídeo, que é por que as plantas produzem os óleos essenciais, ou por que elas produzem esses componentes aromáticos. Por que elas têm aroma? De modo geral, é uma forma de comunicação das plantas. Ah, Pri, mas comunicação com quem? As plantas se comunicam, gente. Ficou surpreso? Então espera que eu vou te contar um pouquinho mais sobre isso. Espero que você goste. Eu sou apaixonada pelo assunto, acho super interessante. Então vamos lá. Eu estou exemplificando aqui, coloquei em destaque as duas principais funções dos componentes aromáticos para as plantas. Primeiro, atração. Daí a gente tem aqui a dona abelha lindona, sendo atraída pelo aroma das flores. E também a gente tem a folhinha que está sendo comida por uma lagarta, e essa folha, então, sintetiza componentes aromáticos para se proteger do ataque desses bichos, desses seres, desses insetos comedores de planta. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Considerando atração. Então, as plantas costumam enviar uma mensagem química pelo ar, na forma desses aromas que as flores produzem, principalmente as flores, né? Produzem esses aromas que vão atrair os agentes polinizadores dessas flores. Se essas flores forem polinizadas por abelhas, por exemplo, como nessa foto, elas vão ser atraídas por aromas adocicados, que nós, inclusive, associamos com o aroma floral. Então, esses aromas que a gente chama de florais, geralmente são aromas relacionados com a atração de insetos, como as abelhas. Mas pode ter aromas como tem uma flor que eu não sei, não vou lembrar o nome agora, mas que ela tem como característica, a polinização dela é feita por moscas. E essa flor, ela produz um aroma de carne podre para atrair essas moscas, que são seus agentes polinizadores. Então, as plantas são especialistas em atração de polinizadores. Não todas, vai depender da estratégia, nem todas as plantas utilizam insetos polinizadores, mas quando elas utilizam, elas geralmente utilizam aromas para atraí-los. Existem, inclusive, assim,
como é que eu posso dizer, o máximo dessa, dessa interação, dessa comunicação que acontece entre as orquídeas e algumas espécies de abelhas, que, né, daí são específicas essa relação entre essas espécies de abelhas e de orquídeas, porque essas orquídeas não apenas produzem um aroma docinho que vai atrair as abelhas, mas ela produz um aroma similar ao hormônio sexual dessa espécie de abelha. Então essa abelha vai de encontro a essa flor, achando que ela está indo encontrar um parceiro sexual. E inclusive chega ao, ao máximo da própria flor da orquídea ter um formato característico que lembra a, a abelha, né? Então é muito interessante, se vocês quiserem, dê uma pesquisada na internet, é bem, bem legal essa interação entre planta e inseto e assim o requinte, né, que chegou, a inteligência que tem dessa relação. Então, estamos falando de uma comunicação química, que a planta vai liberar esse componente aromático no ar e vai atrair um inseto para que ele seja polinizado. Eu acredito que todo mundo sabe, mas né, o pólen é, é um dos componentes da reprodução sexuada das plantas e ele precisa ser carregado de uma flor para outra para que ela seja fecundada. E nesse caso, inclusive aqui nessa imagem, a gente tem uns grãos de pólen assim amarelinhos ali sobre as flores, que eles vão grudar sobre essa abelha e essa abelha, ao ir visitar outra flor, vai carregar. Então, esse pólen de uma flor para outra, auxiliando nesse processo de reprodução da planta. A gente tem também a outra estratégia, o outro uso dos componentes aromáticos pelas plantas é para proteção. Então, a gente vai ter substâncias aromáticas que vão ser produzidas pelas plantas, daí nesse caso não é para atrair, nesse caso é para uma mensagem de não me coma. Pode ser que esse componente aromático que manda essa mensagem de não me coma também tenha um sabor que para esse ser comedor de planta não é agradável. Então, a gente vai ter substâncias que são amargas ou substâncias que não têm um sabor atraente a princípio, mas vocês vão ver que tem algumas das substâncias que não são atraentes para uma lagarta, que para a gente, por exemplo, a gente utiliza como tempero, mas isso é uma outra questão. Mas então a gente tem essas substâncias que vão ser produzidas pelas plantas para impedir ou para dificultar o ataque ou a alimentação, né? Que esses animais ou esses bichinhos, esses insetos comam essas folhas. E a gente está falando de animal também, porque pode ser uma vaca, por exemplo, que está comendo essa planta, não uma lagarta, como aqui nesse exemplo. E outra curiosidade as plantas produzem também componentes aromáticos para se comunicar com as outras plantas. Lembra que eu comentei com vocês? Então, nesse caso aqui, por exemplo, que a lagarta está comendo a folha, ao mastigar a folha e ao ir arrebentando as células, ela vai liberar componentes que vão evaporar e vão então, né, tipo, estar no ar, vão ser levados pelas correntes atmosféricas e vão ser detectados pelas outras folhas dessa planta como uma mensagem de: "Ei, estou sendo atacada. Ei, tem alguém me comendo". E essas outras folhas que ainda não foram atacadas vão começar a produzir componentes de proteção, já antevendo, já se precavendo de um possível ataque. Então, existe essa comunicação via componentes aromáticos entre planta e planta. E existem estudos que indicam que, inclusive, outras plantas, não apenas outras folhas da mesma planta, mas outras plantas, por exemplo, no mesmo quintal, vão detectar esses componentes aromáticos e também já vão se proteger desse possível ataque de lagartas. Então, eu acho super interessante essa comunicação que as plantas têm, mediada por componentes aromáticos. Continuando, então, essa questão e fazendo assim um requinte a mais nessa forma de comunicação, eu trouxe esse exemplo aqui que ocorre com as plantas do milho. O milho não é uma planta considerada aromática para a gente, né? Tipo, eu
na minha ingenuidade, né, digamos assim, eu não imaginaria que existiria esse tipo de comunicação na folha do milho, mas no meu doutorado eu trabalhei com milho, então eu plantei milho e eu cuidei de uma plantação de milho. E uma das coisas, quando eu estava lá cuidando dessa plantação, que me chamou a atenção foi a quantidade de vespas e marimbondos que tinham. E eu achei que não, sabe, tipo, não era, era muito, 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 muito mais que o normal. Tipo, alguma coisa tinha. E daí eu fui fazer uma pesquisa na internet e encontrei um artigo. Depois encontrei mais, mas no caso, assim, encontrei um artigo que falava sobre essa interação que eu vou relatar aqui para vocês, que acontece nas plantas do milho, mediada por óleos essenciais também, por componentes aromáticos. Nessa, nesse retângulo maior, eu fiz um zoom dessa lagartinha que está caminhando sobre uma folha do milho, inclusive, que ela é a chamada lagarta do cartucho. Ela é uma das maiores pragas do milho e, e ela é uma das maiores pragas porque ela é bem comum, ela ataca com bastante frequência as plantas do milho, as plantações de milho, e ela é chata. Ela se chama lagarta do cartucho porque ela come a folha quando a folha ainda está enrolada. A folha do milho, né? Quando ela é jovem, ela fica enroladinha. E dessa lagarta já come a folha inteira antes mesmo dela nascer. Ela já nasce toda esburacada e isso vai prejudicar a produção dos grãos de milho. Então, para o milho é ruim e para a gente que trabalha e que quer comer o grão do milho também. Então, existe bastante pesquisa sobre essa lagarta. E daí voltamos então. Qual que é a história? Por que que tinha vespas? Por que que tem tantas vespas numa plantação de milho? Quando a lagarta do cartucho, ou outra lagarta, né, específica, não necessariamente do cartucho, mas quando as lagartas comem a folha do milho, ao comer a folha do milho, elas liberam componentes aromáticos, que eu comentei com vocês, e não apenas alertam outras plantas que está acontecendo esse ataque, mas esses componentes aromáticos atraem as vespas e marimbondos, que são predadores que comem essas lagartas. Vocês, tipo, entenderam assim o requinte? Não apenas a planta do milho se protege de possíveis ataques, como atrai o predador que vai comer quem está comendo a folha dela. Eu acho muito inteligente, acho muito legal. Fiquei muito surpresa na época e, né, eu acho lindo. Acho lindo demais. E nesse slide, nessa imagem, eu estou mostrando um outro tipo de uso que as plantas têm dos componentes aromáticos, que daí não está necessariamente relacionado com comunicação, mas sim com a interação da planta com o ambiente. É uma resposta ambiental, digamos assim. Algumas plantas evaporam esses componentes aromáticos em situações em que ela está sentindo calor. Quando o dia está muito quente, quando ela está tendo problema para controlar a sua temperatura, ela evapora esses componentes aromáticos. Se vocês alguma vez já tiveram oportunidade, já mexeram com álcool na mão, assim, por exemplo, álcool puro, quando ele vai evaporar, você sente que a mão fica mais geladinha? Pois é parecido o que acontece com com as plantas, elas liberam esses componentes aromáticos e ao e quando eles evaporam, eles refrescam essa planta. Trouxe essa imagem aqui do eucalipto, porque ele é uma das plantas que utiliza essa estratégia. Então, quando a gente caminha e sente aquele cheiro de eucalipto, por exemplo, para quem já caminhou numa floresta de eucalipto ou numa plantação de eucalipto, a planta está utilizando como para transpirar, como uma forma de controlar a sua temperatura. Os pinheiros utilizam essa estratégia, outras plantas utilizam. Então, quando a gente caminha e sente aquele cheiro de planta ao sol, elas estão liberando esses aromas para se refrescar. E para finalizar, então, essa imagem é para quê? Para ressaltar que não curiosamente e não sem nenhuma ligação, nós humanos, que somos animais também, utilizamos os óleos essenciais e esses componentes aromáticos também para atrair.
Quando nos perfumamos, nada mais estamos fazendo do que emprestando esses componentes aromáticos, esses aromas que nos atraem, né, a gente sente o aroma de uma flor, gosta do aroma da flor e empresta esse aroma ao nos perfumarmos com ele. E do mesmo modo a gente também utiliza esses componentes para, por exemplo, proteção, quando a gente utiliza uma planta medicinal, quando a gente utiliza um óleo essencial, que tem uma propriedade medicinal para tratar de algum problema da saúde, ou então nos nosso para nossa higiene, para o nosso cuidado pessoal, por exemplo, também para embelezamento, porque afinal tem muitos usos que a gente pode ter com esses óleos. E tinha mais uma coisa que eu ia falar que eu acho que eu tô esquecendo, mas tudo bem, fica para o próximo vídeo. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, curte o canal, eh, espero que vocês acompanhem os próximos vídeos que vão sair na sequência. Quero falar sobre os óleos essenciais específicos, também quero falar sobre algumas características relacionadas com a produção dos óleos, algumas curiosidades, eh, interessantes. Ah, lembrei o que eu estava esquecendo. Se tem alguma dúvida relacionada com óleos essenciais, se quer deixar algum comentário sobre como que você usa, sobre algo que você lembrou, alguma curiosidade, deixa nos comentários que vai ser um prazer responder nos próximos vídeos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande e até a próxima.